Que força que a pressão alheia tem sobre você? A gente sabe, né? A opinião alheia, a posição, os conceitos das outras pessoas, às vezes tem um peso muito grande sobre a nossa vida, a ponto de, às vezes, a gente deixar de ser ou fazer alguma coisa que nós achamos que deve ser daquela forma, para fazer de acordo com o que muitos pensam, ou para que outros não critiquem a forma de você pensar. Na verdade, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, se as nossas decisões, os nossos planos, as nossas opiniões estiverem dentro daquilo que Deus fala, dentro daquilo que Deus diz que é o melhor para a gente não deve temer o que as outras pessoas vão falar, né? Por quê? Porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão, e muitas vezes tem pessoas que nem têm visão nem pensamento, mas elas determinam que alguma coisa tem que ser daquela forma, e isso acaba, né, se difundindo, se espalhando e acaba virando regra. Isso em várias coisas da nossa vida, em várias áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, infelizmente. Então, primeiro a gente tem que procurar não ser uma pessoa assim, que impõe o seu pensamento e o seu modo de ver, ou os seus sentimentos aos outros, achando que o que você pensa é o certo. Existem coisas que são o certo. Sim, volto a dizer, tudo que é certo é o que Deus falou. Fora o que Deus falou, as outras coisas são opiniões pessoais, opiniões de pessoas, opiniões da sociedade. Muitas vezes você tem que respeitá-las, mas nem por isso você precisa fazer igual. E aquelas pessoas que não têm muita firmeza e pensam muito mais no que os outros vão falar, elas acabam sucumbindo a tudo isso e muitas vezes vivendo em regras dos outros, vivendo forçada porque os outros vão te criticar ou vão ficar tristes com você ou com raiva de você. Esse assunto que eu estou falando aqui é um assunto que eu tenho ou já tive maior dificuldade. Eu sempre fui muito pressionada no que as pessoas vão falar. Deu uma travadinha no celular. Muito pressionada. Sim, não vamos aqui generalizar que em tudo você não tem que se portar. Não é bem assim também. Porque muitas vezes nós temos que deixar de fazer algumas coisas quando nós sabemos que é certo, mas deixamos de fazer, não vamos assim dizer, não que é certo, mas nós sabemos que não é errado, pode parecer a mesma coisa, mas nem sempre é assim, mas nós deixamos de fazer por causa da consciência das outras pessoas. Sim, Deus também dá essa orientação para a gente, mas eu estou dizendo de um modo geral, né, de um modo geral. Infelizmente, eu estou com uns probleminhas com o meu celular. Tem horas que eu paro para dar uma pausa, quando eu vejo ele está andando ou vice-versa. Então, gente, o que eu estou falando é o seguinte. Vamos retomar, porque acaba tirando até o meu raciocínio, esse celularzinho. A opinião alheia, sabe? Eu sempre tive muito problema com isso. Ah, por que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? E eu vi que certas coisas que você sabe da sua vida e que você vai tomar e sabe que Deus não vai desaprovar, se você preocupar muito com o que os outros vão falar, algumas coisas você deixa de viver. E os outros estão lá, vivendo a vida deles. Eles só queriam falar, eles só queriam opinar. Mas depois dão as costas e vão viver suas vidas e você fica lá, sem fazer os seus propósitos, os desejos, aquilo que você pensa, porque os outros vão falar. Então, é claro,
é difícil a gente analisar se as pessoas estão falando para nosso alerta, se elas estão dando conselhos ou apenas estão querendo impor aquilo que elas pensam. E muitas vezes também, principalmente quando é família, quando é gente mais achegada, a gente vê que às vezes eles falam algumas coisas e pensando no bem deles e não pensam no bem da gente, né? Muitas vezes eles acham que estão nos protegendo, mas muitas vezes estão pensando mais nos seus próprios bens, né? A gente vê isso, por exemplo, com mulheres que são viúvas, né? Que eu estou dando um exemplo, né? Que é o que veio agora na mente. Muitas vezes elas querem ter uma vida diferente, aí os filhos ficam, não, você não pode fazer isso, mãe, é perigoso, a sua idade, não sei o quê, sendo que eles estão querendo proteger, mas estão esquecendo do que realmente aquela mãe, no caso, ela pode fazer, do que ela tem condição de fazer. E que se vai ser bom ou não. Os filhos ficam todos retraídos, não, porque isso, porque aquilo, mas eles vão viver a vidinha deles. E a mãe fica lá, enfurnada em não querer desagradar os filhos, ter medo de querer desobedecer, entre aspas, o que eles estão falando e depois não ter apoio deles. Isso, assim, tem outras situações que acontece isso, mas eu só dei esse pequeno exemplo. Que às vezes o egoísmo, muitas vezes inconscientemente de certas pessoas, elas podem impor a você não tomar decisões ou tomar decisões que na verdade é o que eles querem e não estão pensando em você. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo na questão de roupa agora, vou falar de roupa. Eu tenho, né, minha consciência, há muitos anos eu tive consciência de Deus, daquilo que é uma vestimenta para uma mulher cristã. Eu antigamente andava na praia de biquíni, hoje em dia eu não ando, eu cubro, né, com saída de banho, porque eu não me sinto à vontade, porque eu sei que para uma serva de Deus não convém. Eu não uso calça justa demais, e se ela tiver justa demais eu uso com uma túnica, um blusão, né? Procuro sempre ter uma elegância sem precisar mostrar, porque não é para isso. Mas e aí? Você vai pensar, mas você usa isso, mas você tem os seus vizinhos que falam que são de outra igreja, que eles acham que nem isso era para usar saia, só saia. Aí eu vou fazer o quê? Eu tenho convivência com os vizinhos. Eu vou deixar de usar calça comprida para ficar legal para eles me aceitarem, vamos assim dizer, que eu também sou uma irmã em Cristo? Não, não posso então usar, tenho que usar só saia. Só saia e saia lá no pé, mas não porque é modelo, mas é porque é assim que eles acham que o crente, mulher crente, tem que usar. Não, não é assim. Entendeu? Então nem sempre eu vou fazer porque os outros vão pensar, porque se for assim a gente não consegue viver nesse mundo. Então nossa mente tem que ser de acordo com o que Cristo falou. O que Cristo ensinou para a gente foi o que Deus, o Pai dele e nosso Pai, ensinou para nós. Então essa é a nossa regra de fé e conduta. E não você viver de acordo. Então algumas coisas na vida você vai deixar de fazer para evitar escândalo, mas você não vai ficar sufocado com a opinião alheia e deixar de viver. Algumas coisas você vai ter que bater de frente, às vezes, principalmente com parentes, com, sei lá, com filho, com mãe, com neto, com tio, porque você tem uma vontade, um desejo, uma coisa que é lícita, mas não estou dizendo todo mundo, né? Porque aí também, será que é a gente que está errado? Mas que alguém está contra, porque pensa só nos seus próprios, ai, meu sentimento, não faz isso. E muitas vezes você se torna infeliz, né? E se você está infeliz, eu duvido que as pessoas em volta de você vão ficar totalmente felizes, porque uma hora eles vão ver que também estão tristes, né? E aí, quem sabe, mudam de opinião e de posição. Então, são vários pontos que a gente tem que observar na nossa vida.
sobre a gente saber até onde a gente cede a opinião de alguém e deixa de fazer a nossa, mas não chegando ao ponto da gente viver escravizado sem ter opinião e desejos próprios, desde que esteja de acordo com o divino, e que a gente deixe de viver, deixe de ter as nossas alegrias, porque, como eu disse, as pessoas falam, reclamam, criticam, daqui a pouco cada um está vivendo sua vida. E você? Ficou parada, ficou parado e não fez nada? Gente, eu fico às vezes pensando algumas coisas, até na minha vida, na vida de outras pessoas quando falam comigo, pessoas que eu vejo, como que a gente às vezes deixa de viver, deixa de ser alegre de verdade no dia a dia, com medo das pessoas, do que as pessoas vão falar, com medo do que vão criticar. É como diz, eu sei o que eu penso, o que eu sinto, o que eu passo. Você sabe o que você sente e o que você pensa e o que você passa. As outras pessoas em volta, até mesmo as mais chegadas, nem sempre sabem de tudo. O único que sabe de tudo é o Senhor Deus. Então, que a nossa vida seja direcionada sob a vontade dEle e que nós possamos fazer e ser coisas felizes. Sei que é difícil, principalmente para uma mulher. Como que nós podemos ser mulheres felizes sem querer ser feminista? Porque isso também não. Ah, mulher tem todo o direito, não sei o que. Mulher tem os seus direitos, como todo mundo tem direitos, mas não feminismo. Não sei se eu consegui explicar, mas deu para falar um pouquinho, para que a gente não seja limitado na nossa vida por coisas de pessoas que às vezes estão querendo o nosso bem, mas pensam de maneira que não é o mais certo, e principalmente aquelas outras pessoas que na verdade só querem te atrapalhar, é só para irritar você mesmo e para judiar de você.